Tia, que página? Não precisa abrir o livro agora, princesa. Daqui a pouco a tia diz a página, tá bom? Vamos lá, meus amores. Agora nós já tivemos aula de ciências, né? Agora vamos para a aula de história. Nós estávamos aprendendo um pouco sobre os índios, indígenas. E agora nós vamos aprender, né, um pouco sobre os africanos. Tia, por que nós estudamos sobre os índios e vamos estudar sobre os africanos? Porque, meus amores, o nosso Brasil, a população do nosso Brasil se formou a partir da mistura de vários povos. Quando os portugueses chegaram aqui, já tinham os índios, aí portugueses casaram com índios, depois trouxeram os africanos, que também casaram com índio, casaram com português, e assim foi surgindo o brasileiro, né? O brasileiro, aqui, nós do Brasil, somos formados pela mistura de vários povos, tanto o índio, como o africano, né, o negro, como os portugueses, como os italianos que também vieram depois, os espanhóis. Então, nós estudamos um pouquinho desses povos que fizeram bastante por nosso país. Eles trabalharam duro, fizeram muita coisa por nós e merecem ser estudados e reconhecidos. Sim. Vamos aprender um pouquinho sobre a vida desses africanos, tá? Primeiro, meus amores, os africanos, eles foram trazidos para o Brasil porque os portugueses precisavam de pessoas para trabalhar. Aqui, quando eles chegaram, as primeiras pessoas que começaram a trabalhar foram os índios. Porém, os índios morreram, alguns morreram por conta das doenças que os portugueses trouxeram, outros morreram por conta das guerras contra os portugueses, e começou a ter poucos índios, vamos colocar assim, tinha pouca mão de obra. Eles precisavam de mais gente trabalhando. Então, eles começaram a trazer os negros africanos da África, tá? Para o Brasil, para trabalharem. Eles vieram para cá para trabalhar. E os negros, eles eram trazidos da África pelos navios negreiros. Os navios negreiros eram os navios que iam buscar especialmente os negros na África. Será que eles vinham deitados, sentados numa poltrona? Não, gente. Eles vinham amontoados, todos juntos, como mostra nessa pintura aqui, ó, como mostra nessa imagem. Sem alimentação. Não é à toa que muitos deles morriam antes de chegar no Brasil. Eles não tinham alimentação necessária, eles não tinham higiene necessária, tá? Eles eram trazidos nos porões dos navios negreiros. Eles eram tratados como animais. Eles não eram tratados como pessoas. Eles não tinham alimentação, eles sofriam castigos físicos, tá? Eles apanhavam mesmo, adulto apanhando, imagina as crianças. Eles apanhavam mesmo, não tinha alimentação adequada e eles eram trazidos da África para o Brasil nos navios negreiros. A tia tentou buscar, né, uma imagem para vocês verem como era. Aqui em cima só ficavam as pessoas que iam vender esses escravos, tá? E embaixo, ó, no porão, olha só, aqui no porão, deixa eu até marcar. No porão do navio estavam todos os escravos, ó. Todos os escravos aqui, todos juntos, sem higiene, sem alimentação adequada, acorrentados, eles eram trazidos como animais nesses navios negreiros, tá? Eles sofreram bastante, gente. Sofreram muito. Deixa a tia passar para o próximo. Os africanos, eles eram trazidos aqui para o Brasil para principalmente 4 locais, tá? Eles eram trazidos para o Rio de Janeiro, trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhar em Salvador, trabalhar em Recife e trabalhar em São Luís do Maranhão. Esses foram os principais locais que receberam os escravos, os negros africanos, para trabalharem aqui no Brasil, tá? Os africanos, eles eram arrancados, gente, do seu país. Eles eram arrancados da sua família e eles sentiam
uma tristeza tão grande, eles sentiam tanta saudade do seu país, eles sentiam tanta saudade da sua família, que eles começaram a ter uma doença. E o nome dessa doença é banzo. Banzo é uma doença em que os negros começaram a ter porque eles sentiam muita saudade, muita tristeza da terra onde viviam. Então imagine como era você morrer de tristeza. Eles tinham essa doença, eles desenvolviam essa doença que era causada através dessa saudade, dessa tristeza profunda. Gente, não é apenas um momento. Eu estou triste agora, mas à noite eu já estou bem, ou amanhã eu estou bem. Não, gente, era todos os dias, todas as horas. Do resto da sua vida, ele vivia numa tristeza profunda, não tinha momentos de alegria. Então, desenvolveu essa doença na maioria dos escravos que eram trazidos da África aqui para o Brasil, para trabalhar, tá? A tia aceitou aqui um coleguinha? Pronto. Muitos escravos, meus amores, eles tentavam fugir, porque a vida de escravo não era fácil, né? Eles apanhavam muito, eles eram obrigados a trabalhar, então eles tentavam fugir. E quando eles conseguiam fugir, eles iam para um local chamado quilombo, tá? Aqui em Alagoas, no nosso estado, existe um quilombo bem famoso, chamado de Quilombo dos Palmares, né? De Zumbi dos Palmares, que foi um negro que conseguiu reunir muitos escravos que fugiam. Ele conseguiu juntar e proteger muitos escravos. Porém, depois de um tempo, esse quilombo foi descoberto e a maioria desses escravos foram mortos e os que sobreviveram voltaram a se tornar escravos. Então, gente, assim, foi uma vida muito difícil e a gente precisa, sim, conhecer dessa história. Um exemplo de quilombo é esse aqui, ó, gente. Normalmente eram feitos em serras para dificultar o acesso para as pessoas demorarem para encontrar esse quilombo, tá? Era feito em serras, em cada local tinha uma casinha, né, onde eles viviam, onde os negros que fugiam viviam. Só que, infelizmente, esse quilombo dos Palmares, né, que é próximo a Maceió, ele foi descoberto há muitos anos atrás. Muitos negros morreram e aqueles que sobreviveram voltaram a se tornar escravos, tá? Agora, vocês podem abrir o livro na página 96. Vamos lá. História, né? Página 96. Por favor, Davi Vieira, lê para mim a primeira questão. Davi Vieira. Como é? Lê para mim a primeira questão. Tá bom. Página 96. Procure no dicionário e escreva abaixo o significado das palavras mão de obra, mercadoria. Mão de obra, gente, quando a gente diz que os africanos vieram aqui para ser mão de obra, né? Eles vieram para trabalhar. Então, mão de obra significa ação de trabalhar. É para escrever no roxo ou no azul? No roxo, eu vou até colocar aqui, roxo. No roxo. Roxo. E o outro. E o que significa mercadoria? Mercadoria é um objeto de comércio, né? Quando a gente vai comprar uma mercadoria, nós vamos comprar qualquer objeto no comércio. Eu vou colocar de azul agora. Cassiano. Desliga o microfone, por favor. Professora, Oi. é para botar objeto de comércio aí na mercadoria? Isso, por isso que a tia colocou azul. Puxo da pena. Bora, gente, segundo. Gente, desliga o microfone. Não quero o microfone ligado. Só vai ligar o microfone se for para ler ou tirar dúvida, não é para conversar. Professora, é comércio, não é sei lá.
Comércio? tá Não é? certo. Comércio. Ah, tá. É porque um dia né? Aí quando eu, entendeu? Tá certo, meu amor. David, lê o segundo para mim, por favor. Tá. Escreva o nome dos locais em que os navios negreiros aportavam no litoral brasileiro. A tia disse o nome de 4 locais, né, que eles vinham, que trouxeram os negros. O primeiro foi o Rio de Janeiro. São Miguel, Rio de Janeiro. Quem lembra? Salvador, Salvador, muito bem. Recife. Aquele negocinho lá de Marianas. E qual? Marianas. São Negócio que tem Marianas. Gente, desliga o microfone. Não quero conversando, é só para responder. Não tem como é que ele Maranhão. faz isso com o microfone desligado. Maranhão. Eu falei ao contrário. Já tinha mudado de cor para vocês não confundirem com o terceiro, né? Vou botar vermelhinho agora. Deixa eu ver quem vai ler para mim. Nicolas, lê para mim o terceiro? O terceiro, Isso. observe a imagem de um navio negreiro e pinte seu porão onde os africanos escravizados eram trazidos. Depois descreva como era a vida dos africanos dele. Então, gente, como a tia mostrou, ó, nos navios negreiros, deixa a tia mostrar aqui a imagem pertinho. Deixa a tia só interromper aqui um instantinho para vocês verem, tá? Só um instante. Isso, ó. Estava escrevendo. Ó, calma, meu amor, calma. Tá vendo aqui, gente, o navio negreiro? Sim. Estão vendo, né? Vocês vão pintar onde tem essas pessoinhas só, tá? Pode ser até com um lápis de escrever, que é o porão do navio. Pode pintar onde tem essas pessoinhas, tá? Deixa a tia compartilhar a tela. Como era a vida, gente, desses escravos? Eles eram bem alimentados, eram boas? Claro que não, né? Muito triste. Isso. Ruim. Eles eram Tristeza. maltratados, né? E banhas. Maltratado. Deixa eu ter que colocar assim, eram, né, para ficar mais organizado. Eram maltratados. Ô, professora, Não se alimentavam. Oi. eu preferia ser atingido por uma shuriken do que ser um desses negros. Eles eram pegos à força, né, meus amores? Eles não queriam não ser escravos, mas infelizmente tia, foram é pegos à para escrever esse nome vermelho embaixo do navio? É, eles eram maltratados, não se alimentavam e sofriam, né? Eles Professora, sofriam muito. Oi, príncipe. teve um dia que eu criei uma musiquinha que é bem curtinha, muito curtinho mesmo. É sobre Jesus. É. Jesus, Jesus, tu és o amor em pessoa, felicidade e alegria, transbordando de amor, amor e felicidade. Que chique, ele também cria música, você é? Eu já criei duas, E faço mas brincadeira uma com está incompleta. Vamos agora para a quarta questão. Deixa eu ver aqui quem vai ler para mim. Pessoinhas é? Oi, Natália. Pintar essas pessoinhas. Você vai pintar onde essas pessoinhas estão, tá? Pode ser com um lápis de escrever mesmo. E eu não trouxe meu lápis de cor. Aí eu vou pintar com lápis de Isso. Lavínia, lê a quarta questão para mim, por favor. Tá. Observe o mapa abaixo e escreva o nome das cidades onde estavam localizadas os portos que recebiam os navios
Negreiros. Vocês vão escrever o nome das cidades, tá? Uma em cada linha. A mesma que a tia colocou ali em cima. Vamos lá. São Luís, São Luís do Maranhão, Salvador, Recife, Rio de Janeiro. Vamos lá, meus amores. Letra A. Descreva como era e onde se localizava o Porto Seguro dos escravos fugidos, chamados de Quilombo dos Palmares. Então, meus amores, os locais, né, que os escravos que conseguiam fugir iriam procurar eram o quilombo. E o quilombo, né, é um local onde eles protegiam esses escravos fugidos, tá? E aqui em Alagoas tinha um quilombo muito famoso chamado de Quilombo dos Palmares. Era um quilombo que era governado por Zumbi dos Palmares. Na próxima aula nós vamos conhecer quem era esse Zumbi dos Palmares, tá? Então vamos responder aqui. O quilombo dos Palmares. Desliga o microfone, por favor. E o quarto, e já pintei os homens. Ok, desliga o microfone, por favor. O Quilombo dos Palmares ficava em Alagoas e era um local que protegia os escravos fugidos. Os escravos que conseguiam fugir, né, eles procuravam esses quilombos para se sentirem protegidos. Só falta a quinta questão. No instante a gente termina. E depois dessa aula vai ter de geografia, não? Depois dessa aula é o intervalo. Aí depois do intervalo a gente tem aula de geografia, tá? Tá. Oxe, que é isso? Só ficou barulho de garrafa, sei lá. É porque tá com o Garrafa microfone ligado, a tia já desligou. O microfone de uma pessoa. Eu coloquei aqui um suquinho de garrafa, mas eu não tô mexendo com a garrafa, não. Porque já Bora lá, gente, quinta questão. Complete a cruzadinha com as informações abaixo. Letra A. Doença comum entre os escravizados. Qual era o nome da doença, gente? Banzo. 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 Vamos colocando na cruzadinha. Letra B. Causa da morte de alguns escravos. O banzo ele era causado pela tristeza e pela solidão. Você ficava sozinho. Por que, tia Larissa, eles se sentiam sozinhos, sentiam vários escravos? Gente, quando eles traziam escravos, eles não traziam todos os escravos que falavam da mesma língua. Eles traziam um que falava uma língua, outro que falava outra língua, outro que falava outro. Imagina vocês, crianças, serem levados para outro país que vocês não conseguem falar com ninguém porque não entendem nada, sozinhos, para serem escravos, ficarem sem comer, Professora. sofrendo. Entendeu? Era isso que acontecia. Oi, Nicolas. Professora, Oi, meu amor, fale. é muito triste isso, porque se o Davi vier começar a falar chinês do nada e não falar mais português, Aí ele não ia ter com quem conversar, ele já estava longe da família, agora ninguém entendia o que ele falava. Aí o Davi. Agora, vamos lá, letra C.
Continente de onde vieram os africanos. Os escravos vieram da onde, gente? Da África. Da África. Por isso que são chamados de africanos. E Oi? Letra E D. aí ela nada não. Letra D. Uma das cidades que recebiam os navios negreiros. A única que cabe aqui, gente, é Salvador. Opa, deixa eu ter uma de novo. Desliga o microfone, por favor. Deixa eu te aumentar para ficar melhor.